Tese 9. A lógica sintática assegura que a oração subjetiva jamais será uma oração subordinada. Levanta o autor mais uma vez a voz clamando contra a estrutura gramatical tradicional, que considera falha na sua lógica, didática e eficiência. Neste trabalho, focaliza a oração subjetiva, considerada como subordinada pela gramática tradicional. Assegura a tese que essa oração jamais será subordinada e prova-o com exemplos e elucidações que parecem irrefutáveis. Vejamos com o professor Deck. Estudiosos e pesquisadores. A gramática tradicional ensina que a oração subjetiva é subordinada. É um equívoco extraordinário. É um equívoco realmente, assim, rotundo. Nós sabemos que a oração subjetiva jamais será subordinada e nós vamos mostrar isso através dos sintagramas, através do raciocínio, através da fórmula da oração. E vocês vão ver nas demonstrações e com clareza isto é uma tese e asseguramos que ela é lógica, coerente e é científica. Azar se os gramáticos estão ensinando diferente, mas a verdade deve prevalecer. E nós vamos levar a perceber isso tudo através das demonstrações bem claras. Vamos lá! Muito bem, vamos então analisar esta tese em cima de exemplos e em cima de raciocínios, em cima da lógica. Vejam aqui praticamente a fórmula da oração presente. Carlos comprou remédios nesta semana. 1, 2, 3, 4. E este 4 é o nome, trouxe um adnome e o adnome sempre é 5. Observem sempre que o 2 é determinante de 1 e subordina a 1. O 3 é determinante do verbo, é complemento verbal, se subordina ao verbo. O 4 é advérbio, já a palavra diz, advérbio, está subordinado ao verbo, está junto do verbo. E então, aqui está o determinante, aqui o determinado. Determinante sempre está subordinado ao determinado. Vejam, na ponta da seta está o provocador, o receptor da determinância. E a seta aponta, liga, enfim, o determinante que está na extremidade cega da seta para dizer que está subordinado, que está a serviço daquilo que está na ponta da seta. Então, esta lógica existe. Aqui está, este está subordinado ao nome 1, este está subordinado ao verbo 2, este está subordinado ao verbo 2 também. E este, nesta aqui, começa com preposição, e preposição já é indício de subordinação, né? Mostra que aqui começa um determinante, é evidente. Então, nós temos aqui, nesta semana, que é um determinante de semana, do nome semana, é um adnome. Então, guardem bem isto, que o verbo se subordina ao nome 1, o verbo diz alguma coisa do nome 1, ele está subordinado. A concordância é um sinal de que o concordante está subordinado ao nome com o qual se concorda. Vejam, nesta semana, semana feminino singular, nesta feminino singular, esta concordância deixa claro que esse nesta está subordinado à semana. Mas nem sempre existe concordância, porque o verbo não é comandante de concordância. Mas, minha gente, a verdade é que a tese que está aqui, a lógica sintática assegura que a oração subjetiva jamais será oração subordinada. Nós vamos ver, então, adiante como aparece aqui, no lugar do nome 1, uma oração ocupando este lugar, esta posição 1, e ela não vai ser subordinada de maneira nenhuma, porque vai receber seta e não vai emitir seta. O termo que emite seta significa que ele está subordinado
ao nome apontado. O nome apontado quase sempre, ou a palavra apontada, sempre é um nome ou um verbo. A palavra apontada sempre é um nome ou um verbo. Significa que o determinado sempre é um nome ou um verbo. Observem, aqui é o nome, aqui é um verbo na ponta da seta, aqui é um verbo que está na ponta dessa seta, aqui é o nome que está na ponta da seta, aqui na ponta dessa seta é um verbo. É claro, já falei sobre a concordância e subordinação. Na estruturação de textos e na identificação dos determinantes, constitui regra inata a frase. O determinante concordante efetua concordância com o nome que se pretende determinar. Vou ler de novo. O determinante concordante efetua concordância com o nome que se pretende determinar. Ora, o verbo é um determinante concordante. Sua concordância com o nome é prática secular e regra válida para todas as grandes línguas neolatinas e para o próprio inglês. E concordar com o nome significa ser subordinado a ele. Daí a norma vigente. Todo concordante é determinante. Todo concordante é determinante. De quem? Do nome que impôs a concordância. O nome é o único comandante de concordâncias. Portanto, concordância é indício de subordinação. Verbo concorda com o nome Assim, o sujeito é o subordinante. Ele faz o verbo concordar consigo. E o verbo é o subordinado. Claro, está na extremidade cega da seta dupla. Assim, o sujeito é subordinante e o verbo é o subordinado. Daí a indagação. Como seria possível admitir-se que a oração subjetiva, ocupando a posição possa ser classificada como subordinada? Vejam-se os exemplos ilustrativos adiante. Mas vamos ver a tese. A lógica sintática assegura que a oração subjetiva jamais será oração subordinada. Vamos lá. Alguém poderia dizer, e aquela conjunção subordinativa que faz ali? A conjunção não subordina. Quem subordina é a posição, a função que a oração assume. Quadrimorfia do termo sujeito. Vejam bem, o termo a posição pode ser ocupada por uma palavra só. Aqui é um pronome, que é uma palavra só. Isso consta naquelas folhas. O verbo concorda com isso está no singular, o verbo tem que estar no singular. O verbo se subordina ao vocábulo isso. E aqui, agora, um grupo nominal. Essa relação de nomes consta naquelas folhas. Olha o grupo nominal aqui. Não temos verbo nem verboide aqui dentro. Então, é um grupo nominal. O líder é relação. Então, nós temos aqui o verbo dizendo alguma coisa sobre essa relação de nomes. Então, o verbo se subordina e concorda com este grupo nominal. Então, este não é termo subordinado. Pode ser subordinante, porque torna o verbo seu subordinado. Vamos ver agora a forma da oração reduzida. Consta estarem naquelas folhas essas relações de nomes. Olhem aqui, consta. Por que singular? Porque a oração representa isso. Consta isso. É uma coisa só. Estarem naquelas folhas essas relações de nomes. Observem aqui que este verbo está no singular, concorda com isto, com a oração tomada como um todo. Consta que esta relação de nomes esteja naquelas folhas. Aqui já é uma oração desenvolvida. Aqui era a oração reduzida. Está aqui o verboide. Estar eu, estares tu, estar ele. É infinitivo. Infinitivo é verboide. Não começa por conjunção. Aqui já começa com conjunção. A oração, então, a posição tem forma de oração desenvolvida. Começa com conjunção integrante, tá? Só que ela não é
subordinativa. É um equívoco que a gramática está cometendo. Né? A conjunção não subordina. Está errado também, está errado se dizer que nós temos a conjunção subordinativa integrante. A conjunção integrante apenas dá a forma, o formato que tem esse determinante, o formato que tem esta posição onde consta 1, 2, significa isso, né? Vejamos mais exemplos. Seria importante que todos comparecessem. Seria importante isso. Esta oração é oração subjetiva, ocupa a posição 1, é sujeito de seria. Que todos comparecessem seria importante. Na ponta da seta está o subordinante. Aqui o subordinado. O verbo é que diz alguma coisa disto aqui. O verbo é que concorda com isto, terceira pessoa do singular. O verbo concorda com isto, com a oração desenvolvida, outra oração desenvolvida. Seria importante comparecerem todos. Aqui já é infinitivo, é um verboide. Tá? Então, aqui está o subordinado, aqui o subordinante. O sujeito não é subordinado. Tanto assim que não pode nem ter preposição. Seria importante o comparecerem todos. Seria importante o comparecerem todos. Mas nós temos aqui, de novo, a posição 1 ocupada por este conjunto de palavras que tem forma de oração reduzida de infinitivo. Seria importante isso, ou isso seria importante, 2, 1, 3. 1, 2, 3. Na ordem direta e na ordem indireta. Tudo convém. Este tudo representa o 1, ocupa a posição 1, convém ao 2, convém tudo na ordem indireta. Mas o sujeito não é subordinado, ele é subordinante. Todas essas medidas convêm. Olha o plural aqui marcado pelo acento circunflexo, porque aqui temos um grupo nominal, mas o núcleo é medidas, que está no plural. O líder está no plural, o verbo deve concordar com o plural. O concordante é subordinado. E o subordinante, aquele que impõe concordância, que exige que seu determinante seja no plural, é este grupo nominal que tem como líder medidas. Convém todas essas medidas aqui na ordem indireta. Estar atento convém, isso ou isto convém. Na ordem direta, convém estar atento. Na ordem indireta, convém isto. Então, terceira pessoa do singular, o verbo, porque isto aqui, a oração, é tido como isto, como algo uno, é uma coisa só. Que estejamos atentos convém. Olhem o convém, singular, o nome ocupando a posição tem que estar no singular, é uma oração, representa isto, convém que estejamos atentos, isto, né? Olha, convém notar que a oração subjetiva tradicionalmente se coloca na ordem inversa, ou seja, possa ser após o verbo de quem ele funciona como sujeito. Forma a colocação 2, 1, 2, 1. Primeiro vem o verbo e depois o nome 1. É o que se pode constatar nos exemplos acima. Tal posicionamento vê-se também na voz passiva sintética. Vamos ver? Ensinam-se línguas. Olhe o verbo concordando aqui com o nome que está no plural. Significa línguas são ensinadas, né? Ensinam-se línguas estrangeiras, grupo nominal, né? Mas o líder é línguas. Ensina-se falar línguas estrangeiras, singular, porque significa isto. Ensina-se isto, né? Singular. O verbo está subordinado ao grupo nominal, ao determinado em forma de oração reduzida, que equivale a isto. Então, singular, singular o isto.
Ensina-se que se fale língua do turista. Olha, ensina-se isto, que se fale a língua do turista. Aqui, esta oração não é subordinada. Quem está subordinado aqui é o verbo que está a serviço, está dizendo alguma coisa disto. Então, subordinante, subordinado. E esta conjunção aqui, integrante, apenas mostra que o ocupante desta posição 1, porque isso aqui é 1, isso aqui é 2, tem forma de oração desenvolvida. A conjunção faz isso, a conjunção integrante. Marca o formato, a forma do determinado ou determinante. A análise cuidadosa de todas as frases acima apresentadas com a posição 1 subjetiva, expostas nas 4 formas, realmente conduz à confirmação de que a oração nominal subjetiva, que seria a oração substantiva subjetiva, não é subordinada. Ela é o alvo da declaração, o alvo da determinância, o alvo da seta essencial. E mais, ocupa a posição 1, rege a concordância verbal do seu 2, sempre no singular, sempre corresponde ao pronome neutro isso ou isto, e quase sempre forma a ordem indireta. Observem bem que sempre o 2 se subordina ao 1. Esta é a ordem da fórmula da oração. E o subordinativo que? Vamos ler isto aqui. Claro, o que não subordina nada, né? Poderia alguém indagar como não será subordinada uma oração que se introduz pela conjunção subordinativa que dita conjunção integrante? A resposta nos leva a pensar claramente que alguém um dia inventou que esse conectivo é subordinativo, que é ele que tem força subordinativa, quando, na verdade, quem subordina é a posição subordinada que a oração ocupa dentro da fórmula. O ele é subordinante e não subordinado. Não é a conjunção que subordina. Se subordinar coubesse a conjunção, quem é que estaria subordinando a oração reduzida, claramente subordinada, sem ter conjunção? Vamos ler de novo esta indagação. Se subordinar coubesse a conjunção, quem é que estaria subordinando a oração reduzida, claramente subordinada, sem ter conjunção? Quem estaria subordinando a oração nominal, substantiva, objetiva, direta, reduzida, sem conjunção? Como em todos imaginaram estarem eles bem de saúde. Imaginaram, vejam bem, oração, aqui sim, aqui oração subordinada, completiva verbal, seria objetiva direta, mas não é um que está subordinando, porque aqui nem aparece o que, mas ela é subordinada. A preposição, sim, tem força subordinativa. Tanto é verdade que é tese comprovada a sentença. Onde houver uma preposição, ali começa um determinante, um termo subordinado. E o sujeito jamais pode ter preposição, minha gente. O termo 1 jamais terá preposição. O introdutor preposição é indício de subordinação. O termo que começa com preposição é um termo subordinado, é um determinante de outra palavra. Tese já confirmada. Pela lógica sintática, o termo 1, o sujeito, nome 1, grupo nominal, oração nominal reduzida, ou então oração nominal desenvolvida, 1, jamais será encabeçado por preposição. Quer dizer, a oração subjetiva jamais terá preposição, pois esta o subordinaria, o tornaria determinante subordinado, o que o termo 1 jamais será, pois seria violentar a lógica gramatical inata e em pleno vigor desde o surgimento das neolatinas. Acompanhe-se a demonstração dos sintagramas. Seria ótimo que todos comparecessem. Olha, o verbo se subordina ao
ao ocupante da posição 1, que significa isto aqui, começa com conjunção integrante, não é subordinativa. Não é ela que torna-se subordinada, porque a oração não é subordinativa, ela é subordinante. O verbo concorda com ele, o verbo diz alguma coisa disto aqui. Que todos comparecessem seria ótimo. Olhem aqui, verbo é que se subordina, né, ao que todos comparecessem. O verbo é que se subordina a isto. Isso ou isto seria ótimo. Aqui está o concordante, aqui o concordado. Aqui o subordinado e aqui o subordinante. Esta é a lógica da construção, da arquitetura da frase. Bem, a seta essencial deixa claro que a oração com função 1, que todos comparecessem, não é subordinada, mas alvo da determinância de seu verbo 2. Este sim subordina-se a essa oração subjetiva, dizendo algo sobre ele, ou seja, determinando esse nome 1, que será um eterno determinado, nome 1, ou o seu representante. Diante disso, a classificação lógica, coerente e por isso correta seria oração nominal subjetiva ou oração nominal 1. Jamais oração subordinada substantiva subjetiva. Subordinada subjetiva? Se é sujeito, não é subordinado? A coerência nomenclatural da neodidática do SES propôs a unificação e organização da nomenclatura em torno dos dois termos núcleos dos textos, nome e verbo. Por isso, recomenda-se a substituição paulatina da nomenclatura substantiva por nominal. Verifique-se a lógica da sustentação feita na tese número 7. Diante da farta e consistente argumentação exposta, não há como restar em dúvidas de que a oração subjetiva jamais poderá ser considerada subordinada. O nome 1, ou seu representante, sempre será alvo de determinância verbal. O verbo, o termo 2, é o subordinado essencial desse nome sujeito. Tanto é que o verbo que concorda com o sujeito e não o sujeito com o verbo. Concordar com um nome significa estar subordinado a esse nome e estar a serviço dele, determinando. Assim, sempre será em português e nas demais línguas neolatinas.